Bom dia. Não, continuando. Agora tá. Então, gente, é um prazer nós estarmos aqui novamente nesse domingo gostoso, né? Onde nós vamos nos aconchegando de todas as maneiras. Aquele aconchego espiritual, aquele aconchego físico. Daqui a pouco essa sala está repleta, a gente sabe que é... E se não estiver fisicamente, a gente sabe que vai estar repleta de qualquer forma, não é? E para quem está vindo à casa pela primeira vez, nós temos as nossas reuniões públicas diariamente, a reunião que é precedida de plantão no atendimento fraterno, e após a palestra nós temos os passes. Somente não ocorre às sextas-feiras, onde nós temos um trabalho diferenciado, voltado a dependentes químicos e familiares, né? Mas, para maiores detalhes, nós temos ali o nosso quadro na varanda, onde nós temos toda a escala de expositores, dirigentes e tudo aquilo que a casa oferece, né, gente? E lembrando que nós estamos aí às voltas com a nossa viagem anual, aquela viagem que nós fazemos, né, para Sacramento, Araxá. E a viagem vai ocorrer, a saída será sexta-feira, no dia 9 de outubro, às 22 horas. E a volta é na segunda-feira, que é o feriado, né, no dia 12 de outubro, às 15 horas. Então, nós temos aqui um roteiro muito interessante. A chegada é diretamente a Sacramento, onde nós vamos ter o café da manhã. Depois, nós vamos seguir lá para a chácara da tia Igorina. Depois é a saída para Araxá, onde o almoço será na pousada do Sesc. Enfim, é um roteiro imenso, tá, gente? Está aqui, ó, é um roteiro bem intenso e vale muito a pena, é lógico, sempre vale. Quem tiver interesse, é só procurar a Cida, o Aquil, o Mauro, o Daniel, a Denise, o Caetano e a Sandra. Então, todos os dias da semana, terá alguém respondendo pela viagem. E o valor, né, que é o que é importante. R$600 em 6 parcelas de R$100 a partir de junho, agora. Já poderá ser dessa forma. Ou em 4 parcelas de R$162,50 a partir de 5 de julho. Ou à vista, R$650 até 20 de setembro. Então, gente, está aí. Tem várias opções para que nós possamos participar da nossa viagem anual, né? Então, vamos levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, iniciando com aquela prece, onde nós vamos sentindo a presença amorável da espiritualidade. Essa espiritualidade que nos acolhe a partir do momento que abrimos os nossos olhos, que temos direcionada a nossa mente na intenção de virmos para este trabalho. E quando aqui chegamos, há sempre um sorriso, braços abertos, que às vezes não vemos, mas que sentimos, pois a espiritualidade aqui está higienizando este ambiente, preparando esta casa para que possamos nela adentrar. E nesta acolhida, nós vamos sentindo a presença do Mestre Jesus, que com os ensinamentos evangélicos transforma a nossa vida. Esses dias de caminhada que se tornam suaves e brandos através do ensinamento cristão. Deus, nosso Pai, que nos abençoa. Vamos mantendo, então, a partir de agora, a nossa mente lúcida, clara, para que possamos assimilar todo o ensinamento da palestra de hoje.
para que possamos fazer jus a tudo aquilo que viemos em busca. E é assim, Deus de infinita bondade, Pai de misericórdia, que aqui estamos. Que assim seja. Então é assim que nós vamos acompanhando a nossa expositora de hoje, a Fátima. Fátima, seja bem-vinda ao nosso domingo, ao nosso trabalho tão alegre de domingo. A Fátima vai falar sobre somos coerentes, é esse o tema? Seja bem-vinda, Fátima. Bom dia a todos. Meu nome é Fátima, ela já me apresentou. Então, eu estou aqui no dia de hoje para conversar com vocês sobre um tema muito interessante. Confesso que foi um tema bastante diferente e um tema que me chamou muita atenção. Na verdade, quando estava desenvolvendo o tema, eu pude perceber o quanto nós, às vezes, falhamos diante das nossas atitudes, das nossas ações, com relação à coerência. Então, eu faço uma pergunta para vocês, porque foi uma pergunta, quando eu recebi o tema, que ficou dominando a minha mente durante quase que 2 semanas. E eu, inclusive, tive que buscar o Aurélio para poder entender e compreender o tema. Então, a pergunta eu devolvo para vocês. O que é coerência? Eu fiquei muda durante 15 dias, né? Porque o que é a coerência? Para que a gente possa responder se somos ou não coerentes. Então, o Aurélio, ele diz o seguinte, que a coerência é uma ligação de harmonia. Tem que haver essa ligação de harmonia entre aquilo que nós pensamos e as nossas ações. E, através desse conhecimento que o Aurélio nos trouxe, eu pude responder, somos coerentes? Aí a pergunta fica com vocês. Porque também nós, espíritas, às vezes achamos que nós estamos sempre no caminho certo. E uma palavra vem nos chamar a atenção que a gente precisa realmente estar atento àquilo que nós pensamos e à forma como nós agimos, para que haja essa harmonia, a fim de que nós possamos ser coerentes. E por que isso? Porque nós, às vezes, dizemos assim, eu sou cristão, eu sou espírita. Né? Então, nós perguntamos, qual é as nossas ações, as nossas atitudes diante dessa afirmação? Porque quando a gente diz, eu sou cristão, parte do princípio de que nós conhecemos toda a vida de Jesus. E é claro que todos nós, se nós perguntarmos sobre a vida de Jesus, todo o trabalho que ele realizou no planeta Terra, eu posso afirmar para vocês com absoluta certeza e serenidade que todos nós sabemos. Sabemos que ele foi filho adotivo de José, foi filho de Maria, sabemos que ele viveu em Nazaré, por isso que recebeu o nome de Nazareno. Sabemos que ele trouxe uma missão, que era a Boa Nova. Sabemos que ele fez cura. Sabemos, inclusive, que ele foi crucificado. Mas aí eu pergunto, a nossa atitude é realmente de cristãos? Porque
cristão é atitude. E Jesus, ele, quando esteve entre nós, ele nos trouxe, através da Boa Nova, que é o seu evangelho, essa atitude. E ele, mais do que ninguém, ele falou sobre a coerência. Se nós buscarmos o evangelho do Cristo, nós vamos ver, e quem tem o evangelho da doutrina dos espíritos, quem tem o evangelho segundo o espiritismo, vai ver que o evangelho ele é repleto de lições de coerência. É ou não é verdade? Não é verdade? Repleto. Agora, eu pergunto a vocês, porque essa resposta também já fiz a mim mesma. Há uma vivência desse evangelho no nosso dia a dia? Com relação nós dizermos assim, sou espírita. Ora, quem é espírita parte do seguinte princípio, que acredita na reencarnação, que, aliás, é o único dogma da doutrina espírita, é a reencarnação. Mas nós temos coerência, mesmo sendo espírita, mesmo acreditando nessas idas e vindas do espírito, nós temos coerência diante, por exemplo, da dor, diante das frustrações, diante das decepções. Será que temos coerência? Nós compreendemos realmente o objetivo da reencarnação? Eu perguntaria a vocês. É uma palestra de interação, né? Então, é uma palestra de interação. Não, mas qual seria o objetivo da reencarnação? Evoluirmos, com certeza. Então, a nossa ida e vinda não é para a gente se divertir, né? É para a gente trabalhar. A gente faz um compromisso de trabalho na nossa verdadeira pátria espiritual. Então, a gente lá, é claro que a gente vai escolher a família, vai fazer opção pela família, pelos pais, pela profissão, pelas provas, não é verdade? A gente vai fazer todas essas escolhas. É claro que nós também, no mundo espiritual, nós somos muito afoitos. Às vezes a gente quer vir e quer já crescer 10 metros, né? Então, a gente faz escolhas, às vezes, que nós ainda não temos capacidade. E aí vem aquele anjo guardião nosso e diz assim, olha, vai devagar com o andorno, porque o santo é de barro, não é bem assim, vamos por esse caminho, né? Só que esse é o objetivo, o crescimento. Aí a gente chega aqui, né? A gente nasce numa sociedade, né? E a primeira sociedade é a família, mas a gente nasce nessa grande sociedade e nós não percebemos que somos influenciados por ela, né? Somos influenciados por essa sociedade. E nessa influência, nós vamos nos esquecendo com muito dos compromissos que nós assumimos no mundo espiritual. Vamos esquecendo, vamos nos atropelando. Não é verdade? Então, Jesus, ele é o modelo a ser seguido por nós. Ele trouxe uma moral pura, uma moral sublime. Ele trouxe um ensinamento no Evangelho que nos torna irmãos. É interessante, né? Porque quando a pergunta é, somos coerentes? Aí a gente faz a seguinte pergunta. A gente considera como irmãos apenas o nosso círculo familiar, não é? Então, quem é meu irmão? É o meu irmão de sangue.
Ou, quando nós alargamos um pouco, é um primo, é um tio, né? É uma prima, é uma tia. Mas é interessante que nós sabemos através do Evangelho que Jesus, no seu Evangelho, ele afirmou que todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Mas é interessante que nós sabemos disso, mas somos incoerentes. Porque nós temos uma enorme dificuldade para aceitar um morador de rua como irmão, para aceitarmos um desconhecido que mora lá do outro lado do mundo como irmãos. Nós temos até dificuldade de aceitarmos os nossos próprios irmãos de sangue como verdadeiros irmãos. E sabe por quê? Porque muitas das vezes na nossa família a gente encontra pessoas, espíritos como nós, que vieram reencarnar, que através dessa reencarnação vieram fazer um trabalho de aprimoramento, e esse trabalho de aprimoramento é de ajustamento na lei do amor. E às vezes a gente tem dificuldade de amar. E às vezes nem amar, querer bem aquele irmão de sangue. E por quê? Porque ele não pensa, não age, não tem atitudes semelhantes à nossa. Eu não vou dizer igual, porque todos nós sabemos que nós não pensamos, não agimos, não temos atitudes iguais, porque nós somos diferentes. Cada um de nós é uma individualidade, não é verdade? Cada um de nós é um universo, tem a sua história, né? Tem as suas conquistas, tem também as suas frustrações e decepções, mas a dor é diferente. Às vezes ela pode ser semelhante para todos nós, mas a forma como nós vemos essa dor, ela é diferente de um para o outro. Não é verdade? Então, às vezes, nós somos incoerentes diante dos nossos próprios irmãos de sangue. Vamos dar alguns exemplos de se agimos com coerência ou não. Por exemplo, Jesus, ele disse assim para nós, nos ensinou o homem, ensinou a humanidade. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. É um modelo de coerência. Né? É um modelo de coerência. É claro que nós não podemos, de forma nenhuma, ser perfeito como Deus. Nós podemos nos aproximar. Quer dizer, é uma perfeição relativa. Mas nós não vamos ter a perfeição absoluta do Criador. Porque senão haveria uma enorme desordem no universo. Haveria 2 deuses. E é claro que 2 deuses, um iria divergir do outro e haveria um caos. Não é verdade? Então, ele nos deu esse modelo a ser seguido, Deus. Né? A buscarmos essa perfeição relativa. Por que Deus? Né? Porque a gente fala assim, olha, o que é Deus? Muitos dizem assim, olha, Deus é amor. Deus, ele é o Pai. Ora, se Deus é amor, o Evangelho veio nos ensinar o quê? A amar. Mas, mesmo sabendo que nós temos que amar, quanta dificuldade nós temos para amar? Quanta incoerência diante desse amor, não é? Porque como é o nosso amor? O nosso amor é assim, meu filho, quer dizer, é a posse. É a posse. Quer dizer, o filho não é de Deus, é meu. Né? É a posse. E quando a gente tem a posse, a gente tem incoerência diante desse amor.
Não é verdade? Porque o amor verdadeiro, o amor divino, ele é um amor que liberta. E a gente vai ver essa libertação, porque Deus ele age com relação a nós de que forma? Com plena liberdade. Não é? Deus não está, por exemplo, segurando em nossas mãos e nos forçando a fazer isso ou aquilo. Absolutamente. Ele nos dá a inteligência e nos premia com o livre-arbítrio. Ora, o que é o livre-arbítrio? Não é a liberdade de ação que cada um de nós tem? Não é isso? Então, nós não temos coerência no nosso amor. Porque quando nós temos os nossos filhos, nós dizemos assim, meu filho. Então, meu filho vai ser o que eu quero que ele seja. E a gente, desde pequeno, não dá liberdade para aquela criança, ela fazer opção pela aptidão dela, pelo desenvolvimento dela, pela história dela, porque ela traz uma história. E aí a gente vai pressionando o filho a ser o que nós não fomos. Quer dizer, são os nossos desejos que nós colocamos em primeiro plano. Outra coisa que nós podemos falar sobre a incoerência, que é tão diferente de sermos coerentes. Por exemplo, no Evangelho de Jesus, quando a gente vai buscar, ele diz assim, não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que vós julgardes aos vossos irmãos, vós sereis julgados. Não é isso que o Evangelho traz? É isso. Mas nós somos incoerentes. A nossa postura de coerência é assim, nós pensamos de uma forma, mas agimos de outra forma. Teoricamente, nós somos excelentes professores, mas na parte prática, nós ainda estamos com uma grande dificuldade de caminhar. Sabe por quê? Porque nós somos extremamente críticos. E a nossa crítica não é aquela crítica do verdadeiro cristão, aquela crítica que é feita para auxiliar, né? Que é diferente da crítica que é feita para derrubar o indivíduo. Então, os nossos olhos só observam o quê? Aquilo que não é luz, que é trevas. Então, nós criticamos, por exemplo, às vezes nós saímos nas ruas, olha só como é a nossa postura. Por isso que o tema me chamou a atenção. Como é a nossa postura? A gente vai pelas ruas da nossa cidade e a gente vê muito lixo. E o que é que a gente diz assim? A gente diz para nós mesmos, puxa vida, uma lixeira ali, o cara jogou, não é verdade? Um lixo ali. Ah, mas a cidade está suja, o serviço público não faz, não passa lixeiro, não limpa. E a gente tem que viver nessa sujeira, havendo contaminação, fazendo com que surjam muitos ratos, baratas. Não é isso que a gente faz. A gente só vê a parte negativa da coisa. Não é isso? Mas qual é a nossa atitude? Às vezes não é coerente, sabia? Não é coerente. Porque às vezes a gente está com vontade de chupar uma balinha, a gente pega a balinha, põe na boca e o papel a gente tosse e joga no chão. Então, a gente faz uma crítica totalmente diferente daquilo que nós acreditamos que deve ser o politicamente correto. O politicamente correto seria, se eu sou uma pessoa coerente, então eu pego a balinha, eu enrolo a balinha, coloco de dentro da minha bolsa ou dentro do meu bolso e quando chegar na minha casa ou próximo a uma lixeira, eu jogo a balinha ali. Não é verdade? Às vezes a gente está nas ruas, entra num barzinho,
pede um copo de água ou uma garrafa de água. A gente bebe, vai caminhando. E o que a gente percebe? A gente fez a crítica, mas aí jogou a garrafinha no chão. Então, nós percebemos que todos nós temos que ter responsabilidade. O que é que nós desejamos? Como nós pretendemos ser pessoas coerentes, pessoas que tenham essa harmonia entre aquilo que fala e a sua atitude, o que é que nós desejamos? Nós desejamos o quê? Viver numa cidade limpa, não é isso? Onde não tem enchente, onde não falte água, né? Hoje em dia, nos dias de hoje, a gente está vivendo uma problemática, não é verdade? A falta de água. Mas aí hoje a gente se queixa, né? Eu não tenho água na minha casa, eu não sei o que é que acontece. Mas o que é que a gente faz para que isso não aconteça? A gente não preserva os mananciais, né? A gente entra no chuveiro, toma um banho de 30 minutos, né? Lava a calçada com a água, lava o carro com a água. Então, nós somos incoerentes. A coerência está muito distante de nós. E nós percebemos, dessa forma, que a gente tem que mudar a atitude. Não é verdade? A gente tem que buscar essa harmonia entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós temos como atitude. Por exemplo, é muito comum nos dias de hoje a gente abrir os meios os canais de comunicações, principalmente a televisão, e todo dia é grave o que nós ouvimos, não é? É corrupção para tudo quanto é lado, não é? E nós, às vezes, sentados no sofá, a gente diz assim, realmente tem que ser preso, realmente tem que pagar. É difícil viver num país desse, não é isso? Não é assim que a gente se comporta. Eu estou envergonhado até de ser brasileiro, a gente fala. Então, nós nos arvoramos numa atitude extremamente honesta, ética. E é claro que a gente compreende que é importante ser correto. É claro, todos nós sabemos. É importante ser correto. Mas sabe quando nós deixamos de ser coerentes? Às vezes a gente está na sala, reunida em família, e o telefone toca. E o telefone toca, diz assim, olha, aqui é o seu João, eu quero falar com a Fátima. E às vezes a gente diz para o filho, olha, diz que eu não estou. A incoerência, né? A gente não pensa. O nosso pensamento é mas as nossas atitudes são outras. Né? Ou então, um filho procura uma verdade junto de nós e a gente mente. Ou então, por exemplo, nós reclamamos muito da inércia do serviço público. É claro, a gente reclama, porque toda essa situação que nós estamos vivendo, ele traz prejuízo para todos nós. É ou não é verdade? Nós sentimos que traz prejuízo para todos nós. Entretanto, às vezes, a gente, quando comete uma infração no trânsito, se tivermos a oportunidade, nós subornamos o policial. Ou então, nós queremos levar vantagem. Então, nós sabemos que a falta de honestidade, a falta de ética é uma incoerência do ser humano. O coerente é você ser responsável. O coerente é você ter uma tomada de consciência
de que aquilo que você pensa realmente deve ser a sua atitude. Foi isso que Jesus, no Evangelho, ele falava para nós. Ele falava também uma outra lição de coerência, quando ele dizia, olha, a tua palavra deve ser sim, sim, não, não. Pronto. Tudo que vem além parte de quê? Do maligno, ou seja, parte da nossa incoerência, da nossa imperfeição. Agora eu pergunto para vocês, por que nós temos atitudes diferentes? Porque inconscientemente nós sabemos que politicamente tudo que o Cristo disse no Evangelho é perfeitamente correto, absolutamente correto. E que essa deveria ser as nossas atitudes e as nossas ações. Mas por que nós, todos nós, mesmo sabendo, as nossas atitudes são totalmente diferentes, totalmente contrárias? Não tem a capacidade que ele tem, né? Não tem o entendimento que ele tem da vida, não tem a perfeição que ele tem. Com certeza, ele respondeu bem. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos imortais em processo de evolução. A encarnação para nós, a reencarnação para nós, ela é um aprendizado, é um aprimoramento. É claro que nós vamos chegar lá. O tempo vai depender de cada um de nós, né? O tempo não é fixo. Vai depender para cada um de nós. Por exemplo, o Chico caminhou bastante. Para nós chegarmos à semelhança do Chico, vai demorar muito. Para nós chegarmos à semelhança de Emmanuel, põe reencarnação aí, né? Para nós chegarmos numa condição do Cristo, põe assim, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reencarnações. Então, nós somos ainda imperfeitos. Nós ainda trazemos em nós muitos vícios. Que é claro que nós estamos trabalhando. Cada existência física é um aprendizado. Cada existência física, nós saímos melhores, mas não saímos na condição do Cristo. Saímos melhores, avançamos. É claro que nós, por exemplo, num ambiente familiar, a gente vai aprendendo não a amar, mas primeiro a tolerar. Aquele que não tem afinidade com a gente. A gente já é movido por sentimentos de caridades assim, não no cotidiano, mas sentimento de caridade esparso, onde quando acontece grandes calamidades no mundo, a gente se coloca na posição do outro, vai e auxilia. Isso deveria ser uma atitude normal nossa, né? Mas ainda não é normal. Ainda há o predomínio do egoísmo, do individualismo, né? Então, à medida que nós vamos combatendo em nós essa nossa inferioridade, nós vamos nos tornando melhores. E nós vamos tendo, ao longo da nossa trajetória, esse despertar de consciência. Olha, eu sei que é errado, é inadequado eu jogar uma garrafa no chão ou um papel nas ruas. Eu sei que eu cometo um grande equívoco quando eu entro no banheiro e tomo um banho de 45 minutos, o chuveiro caindo, né? Eu sei que eu preciso, por exemplo, respeitar a natureza, porque a natureza ela vai responder como uma reação de acordo com a ação que eu projeto nela. Então, esse processo de educação, ele é lento.
Ele é lento. Mas é um processo que vai gradativamente tomando conta da nossa consciência. Então a gente vai aprendendo não só saber que está errado, saber que nós estamos equivocados, mas não ter atitudes contrárias àquilo que nós sabemos. Então é claro que as nossas ações, elas vão ser assim, hoje eu vou agir politicamente correto. Pode ser que amanhã eu escorregue, mas não tem problema. Mas eu já tenho a consciência dentro de mim. Então, gradativamente, eu vou procurar me reeducar. Porque a reencarnação é isso, não é? Não é uma reeducação? A reencarnação é isso. Se eu não me reeduco, eu passo pelo mundo. Né? Se eu não faço nada, eu sou como aquele que nasce e fica dormindo diante da vida. Não é verdade? A reencarnação é isso, essa reeducação. Então, nós começamos a pensar assim, como é que eu penso? Como eu acho? Quais as minhas atitudes? Elas são coerentes? Será que eu sou uma pessoa coerente? Aí eu pergunto para vocês, nós somos coerentes? Nem sempre. Nem sempre nós somos coerentes. Você quer saber uma lição que traz no Evangelho, que está dentro do capítulo Sede perfeitos, quando perfeito é o vosso Pai? Ali tem uma lição dada pela espiritualidade sobre o título do homem de bem. E aí a gente, ali naquele capítulo, lendo aquele capítulo, a gente vai ver as coerências do homem de bem. Por exemplo, o homem de bem, ele começa a dizer assim, eu não sei detalhadamente, mas eu vou falar para vocês o que eu entendo do homem de bem. Ele diz assim, olha, o homem de bem, ele não tem ódio dentro dele. Porque o ódio é um sentimento que aprisiona a pessoa. Ele também não tem rancor. Ele não tem rancor contra ninguém. Ele não guarda melindres. E às vezes nós nos melindramos, né? Nossa! E nos melindramos, às vezes, dentro do próprio lar, né? Uma palavra mal colocada, é uma tortura. A gente guarda aquela palavra no coração, às vezes por semanas, por meses, por anos, e às vezes até nos afastando daqueles que amamos por causa daquela palavra. Não é? Ele diz o seguinte, o homem de bem perdoa. Olha só a coerência. O perdão, né? Como é difícil a gente perdoar, né? Não é? Porque o nosso perdão é assim. Eu perdoo, mas eu não quero mais o fulano na minha porta. Então não tem coerência, né? Eu perdoo, mas eu não quero mais vê-lo. Eu perdoo, mas se eu ver ele vindo na minha direção, eu atravesso a rua. Eu perdoo, mas não serve para ser meu amigo. Não há coerência nisso. Porque o próprio Jesus disse, olha, o perdão é o esquecimento. E ele mesmo disse, olha, você tem que aprender a perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, na linguagem do mestre, é o perdão sempre. Sempre. Porque você tem que olhar para o outro e se colocar na posição do outro. E nessa colocação da posição do outro, você se analisa, será que eu fazia melhor ou diferente? Então, eu parto do seguinte princípio, de que nós, às vezes, condenamos, julgamos a atitude do outro, mas vai estar na pele do outro.
Porque a experiência do outro pode ser diferente da minha experiência, diante da mesma situação, diante da mesma dificuldade. Não é isso? Então não há coerência. Aí ele diz o seguinte: o homem de bem é indulgente. Aí a gente se analisa: será que eu sou indulgente? Ou eu sou aquele crítico que bate o martelo? Não é? Diante de várias situações e dificuldades, eu bato o martelo, não, meu ponto de vista é o ponto de vista correto. Está faltando quanto tempo? Hã? Então, deixa eu concluir. O meu ponto de vista é o ponto de vista correto e ele ou ela está errado e não tem para onde. Né? O homem de bem também não tem desejo de vingança. Às vezes em nós sobe aquele desejozinho, né? Quando alguém nos faz uma coisa, a gente diz assim: ah, deixa estar, eu vou esperar a oportunidade. Olha o desejo de vingança. Quer dizer, a gente não faz na hora, mas vai esperar a oportunidade. Quer dizer, não há coerência. Tiago, ele falou sobre incoerência. Tiago, no capítulo 1:8, ele disse assim: o homem de coração pobre é inconstante em seus caminhos. Olha só. Quer dizer, há uma inconstância nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Porque, normalmente, as nossas ações são através de impulsos. Pouco de nós, e isso é verdadeiro, diante de uma situação, a gente para refletir. Pouco de nós. A maioria é um impulso que age. Depois a gente se arrepende, né? Depois a gente quer consertar o negócio, né? Mas é um impulso que age. E nesse impulso vai raiva, vai violência, vai imprudência, tudo. Depois a gente, quando cai em si, quando o impulso passa, a gente cai em si e diz assim: puxa vida, eu deveria ter pensado melhor, né? Então, a doutrina, ela nos ensina nós a buscarmos, através do Evangelho do Cristo, essa coerência em nós. A buscarmos essa harmonia entre aquilo que nós pensamos e as nossas ações. E nada melhor do que esse trabalho, para nós começarmos, do que dentro da nossa família. Porque nós queremos salvar o mundo, né? Salvar o mundo lá fora. Né? Queremos consertar o mundo lá fora. E às vezes esquecemos da nossa família. Se a gente não consegue amar dois, que às vezes é tão difícil, né? Às vezes é pai, mãe e o filho. Ou às vezes é o pai, a mãe e 2 filhos. Se às vezes a gente não consegue amar 2 ou 3 ou 4, como é que a gente quer amar 1 milhão, 1 bilhão? Não é verdade? Então, esse processo de coerência começa na nossa família. Olha a oportunidade que Deus nos dá. É lá que nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho maior é lá dentro da família. Porque quando a gente consegue, ou aprende, ou tem uma tomada de consciência que eu sou capaz de amar, de ser indulgente, de ser bom, de ser generoso, de saber perdoar 2, então eu estou preparada para ser generoso e indulgente com o mundo todo que me cerca. Então a doutrina, ela nos traz realmente isso. Através do Evangelho, esse processo de educação, ou seja, esse processo da busca dessa coerência. Então, não reclamar diante das dificuldades, é confiar
Porque Jesus, ele mesmo disse, olha, eu sou o grande médico de almas. Olha, se nós não confiamos nele, em quem que nós vamos confiar? Então, diante das situações, a gente permanecer na fé, permanecer harmoniosa, permanecer equilibrada, ter coerência diante das nossas atitudes e ações, né? O próprio Jesus nos deu. Aprendermos gradativamente a desculparmos os outros, a não sermos críticos exacerbados, a sermos misericordiosos, a sabermos partilhar e compartilhar, deixarmos de ser menos individualistas, não olharmos só para o nosso lado, mas olharmos para aqueles que nos rodeiam, enfrentarmos com serenidade todos os percalços da nossa vida, porque elas fazem parte das nossas escolhas e das nossas provas. A doutrina, ela nos ensina isso, toda ela, todos os ensinamentos embasados nos ensinamentos do Cristo. Que Ele possa nos abençoar. Foi? Ai, Interessante e óbvio, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Só um momento, Fátima. Você vai responder a pergunta. Bom dia. bom dia. Primeiro, grato a Deus, né? E a senhora para a gente estar nesse momento agora. Fátima. Gostoso, né? Esse momento de aprendizado, né? Quando tem oportunidade de estar assim, numa casa assim, numa manhã dessa, né? E outros mais infelizes ainda porque tem oportunidade, né? E não vem, né? Aproveita para fazer outras coisas, né? Com e agora, certeza. sendo coerente, voltando ao tema, né? Como a senhora falou, né? Muitas vezes nós não somos coerentes por falta de conhecimento, né? Com certeza. Aquilo que é certo, né? E outras vezes por aquela questão da porta estreita da porta larga, né? A estreita é mais difícil de passar por ela, a larga é mais fácil, né? Então, quantas vezes numa fila a gente fura a fila do ônibus, na verdade? Com certeza. Porque queremos chegar mais cedo em casa, né? Então, na verdade, eu quero chegar mais cedo, eu estou cansado, né? Mas será que aquele que está na fila, ele também não está mais cansado ainda do que a gente, na verdade? Não tem mais necessidade, né? E muitas vezes a gente vê a própria cultura do passar a perna, do ser mais esperto, né? Outro dia eu vi uma propaganda de uma internet mais rápida, que era uma fila de mouses, né? Aquele mousezinho, né? E o seu mouse iria pela direita propositalmente e passava na frente, né? Então, na verdade, essa é a coisa do ser mais esperto, né? A internet mais rápido, o mais rápido é aquele que passa na frente, né? E será que o mais rápido não teria que ser aquele que se esforça mais, né? Obrigado. Na verdade, você falou, em todos os atos da nossa vida, a gente vai ter atitudes coerentes ou incoerentes, né? E sem perceber, é de uma forma até inconsciente. É inconsciente, né? É a lei da vantagem, é a lei do mais esperto, é a lei do mais fácil. Então, a gente vai percebendo que a gente sabe até intuitivamente, dentro da nossa consciência, a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe. E sabe por que sabe? Porque se a gente parte do seguinte princípio assim, se coloca no lugar do outro, faz para o outro, permite que o outro faça a você o que você está fazendo para ele. Se for correto, então continua. Então a gente sabe, mas a gente já está tão viciado, né, no politicamente incorreto, que a gente vai, no trânsito, a gente vê, às vezes, o sinal para, o indivíduo é o 10º carro, ele está apitando, 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 quando não, ele vai cortando, que pode ocasionar um acidente. Então, ele só vai acordar para o fato quando, de fato, ele se vê diante de uma situação extremamente grave. Aí ele diz assim, é aqueles impulsos que eu falei, né? As nossas ações são os impulsos. Então, nós agimos por impulso e depois, quando nós paramos e refletimos assim, puxa vida, eu não deveria ter agido dessa forma. Mais alguém?
Oi, bom dia. Bom Na verdade, dia. eu só queria exemplificar um pouco a palestra da senhora. Ontem, nas redes sociais, eu vi um vídeo, né, de pessoas que fotografaram situações em que outras fizeram uma boa ação, né? E aí a gente percebe o quanto a gente quer, pensa que é o certo, mas o quanto a gente realmente faz, né? E eu vou citar só 3 exemplos. Uma era de uma moça, né, que comprou um marmitex para um senhor de rua. Além dela comprar, ela sentou ao lado dele e fez a refeição junto com ele, né? O outro exemplo era de um rapaz que estava perdendo o trem, descendo as escadas correndo para pegar o trem, mas ele viu uma senhora com malas, com um cachorro, ele parou, foi ajudá-la, né? E uma outra situação era de um senhor que, na hora do almoço, lia para um colega de trabalho, né, porque este não conseguia enxergar. E, entre outras situações, mas nos faz realmente refletir o quanto, às vezes, a gente acha que ajuda as pessoas, gostaria de ajudar, mas o quanto realmente a gente faz, né? Quanto que é coerente realmente essa nossa vontade, nosso desejo, quanto a gente coloca em prática. É verdade. Tudo bem? Sem comentário. Sem comentário, não tenho o que comentar. São 60. Esse aí realmente foi coerente. Ai, Fátima, muito obrigada. Imagina, Nós eu te que agradeço a agradecemos vocês pela a atenção. presença e pelo tema maravilhoso, e tanto nos fará refletir. Obrigada. Vamos cerrando os nossos olhos, deixando que neste momento a luz do Mestre envolva todo o nosso íntimo. Que possamos buscar o que temos de melhor em nós. Pensamentos, sentimentos, que através de nossas vibrações irá alcançar aqueles mais necessitados neste momento. Achamos que somos os mais necessitados por muitas vezes. Mas perante Deus, somos felizes, temos o bastante para que possamos doar àqueles que neste momento exato necessitam muito mais do que nós. É onde nós vamos enlaçando esses irmãozinhos com muita saúde, tranquilidade, confiança, amor. E nós vamos levando a todos aqueles que neste momento estão num leito de dor física, que possam ter a certeza absoluta que é somente uma questão de momento. Momento este que, bem aproveitado, trará o ensinamento, a resignação, a prova cumprida. Que todos os médicos, enfermeiros, do plano físico e do plano espiritual possam, neste momento, através da inspiração, buscar o melhor para acalmar estas aflições. Vamos levando um pensamento carinhoso por todos aqueles irmãozinhos nossos que neste momento estão desprovidos de um lar, habitando cárceres, ou em que sejam até desabrigados, que habitam orfanatos, casas de repouso. Vamos envolvendo-os carinhosamente, na esperança e na confiança de um futuro, onde poderão enxergar a vida com outros olhos. E vamos levando um pensamento muito amoroso para os nossos lares. Cada um de nós, neste momento,
irá se dirigir até o centro de nossa casa. E ali faremos resplandecer um sol muito intenso, que seus raios contagiarão a cada ambiente, a cada familiar, a cada irmãozinho nosso que por ali passar, nos visitando ou convivendo conosco, para que possam sentir aquela energia iluminada, bondosa e tranquila, que dá o alento necessário aos nossos corações. E assim nós agradecemos esta oportunidade bendita, oportunidade de aqui estarmos, aprendendo, recebendo, doando, que possamos ter uma semana iluminada e harmoniosa, procurando sempre praticar o que viemos em busca do aprendizado. Que aqueles nossos irmãozinhos também, que nos acompanham pela internet, possam neste momento também, junto a nós, fazer parte dessa corrente de muito positivismo, de muito otimismo, para que tudo transcorra da melhor forma possível. E é assim que na bênção dos nossos mentores espirituais, na bênção do Mestre Jesus e, acima de tudo, de Deus nosso Pai, nós vamos encerrando esta primeira parte de nossa reunião, aguardando para que possamos receber os passes. Que assim seja. Graças a Deus.